Mais uma aula especial para vocês aí, para a gente falar um pouquinho sobre o date diff, que vai ser ali diferença, né, entre datas. A gente vai ter diferença entre dias, meses, anos ali, hora, o que você quiser, você vai conseguir ter a diferença, né? Pode ser tanto de coluna com coluna, quanto de coluna em alguma função também. Mas como sempre, a gente vai aprender muito na prática, né? Olha para você ver o tamanho do script aí que eu deixei salvo para você no seu material do curso completo. Tá com o nome lá, ó, de date diff avançado. Você vai ter acesso a todo esse script. Se você não tem acesso ao nosso curso completo também, fica tranquilo que a gente vai fazer detalhadamente, pouco a pouco, e você vai aprender também, né? Do mesmo modo que a pessoa que está no curso avançado vai conseguir aprender, você também que está vendo aí, às vezes a parte do vídeo, vai conseguir aprender da mesma forma, tá bom? E a gente vai fazer na prática, ó, utilizando muitas funções que pode ocorrer aí, né? Eu separei algumas situações que podem ocorrer no seu dia a dia. Por exemplo, eu quero saber quantos anos tais funcionários ficaram na empresa, né? Por exemplo, os funcionários que foram demitidos. Esses que foram demitidos ficaram quantos anos ali na minha empresa, né? A gente vai ter também, ou então, quanto tempo os funcionários têm de casa, né? Exemplo, tem funcionários ativos ainda. Quanto tempo eles têm ali trabalhando na minha empresa, por exemplo, né? Pode ser situação que a gente vai conseguir utilizar essa função. Vamos ter também qual que é a idade, né, desse funcionário. A gente vai pegar a data de nascimento de uma certa pessoa, né? No caso, que está ali no nosso banco de dados. Vamos saber quantos anos essa pessoa tem. E olha para você ver quanto script, né? E aí já está começando a ficar mais avançado, né? Vamos aprender a calcular ali faixa etária das pessoas, conforme ali a sua data ali de aniversário, né? Vamos ver qual faixa etária essa pessoa tá e vamos construir vários relatórios. Então já prepara aí que tem muita coisa para você. Funções de data, case win, temos ali, né, subqueries, tem mesmo, ó, subqueries, você aprendeu isso em algumas aulas anteriores, né? Mas vai reforçar e aprender nessa aula também. Então vamos criar um relatório também com a quantidade de pessoas por faixa etária de duas maneiras, usando o case win, fazendo o group by ali com o case win também, e também vamos fazer com o nosso subselect, né? Um jeito ali de deixar a sua query bem mais bonitinha, bem construída. Aqui tá estruturada, tá funcionando, mas dá pra gente dar uma melhorada, né? Mas olha para você ver, tem muitas funções aqui, ó, subqueries, damos para ver ali funções de agregação, count, temos aqui, ó, group by, order by, e temos também o nosso famoso case win. Caso, quando certa coisa seja isso, transforme em aquilo. Vai ser uma aula bem legal para você. Só na introdução aí, não corra, né? Que tem muita coisa, tá bom? Então vamos passo a passo. Primeira coisa, vamos conectar nosso banco de dados aqui, ó, DW Adventure, né? Que a gente está conectando aí no nosso curso desde o início. Tem vários outros bancos de dados que a gente veio criando ao longo ali do curso também. Mas esse é o banco de dados ali da Microsoft, que você vai conseguir ter acesso lá no site também, né? A gente tem um vídeo falando sobre isso aí também, logo lá no início do nosso curso. Primeira coisa, antes de sair montando o relatório, a gente tem que conhecer a nossa tabela, né? Então, vamos fazer aqui um select asterisco from na nossa tabela de employer, quer dizer, dimensão de employer, quer dizer, todos os dados dos nossos funcionários da empresa, né? Lembrando que eu já conectei aqui, ó, no banco de dados DW Adventure, né? Você pode trocar aqui e escolher qual que você quer. Ou então, dá um use aqui no início, só para você localizar no banco. DW Adventure, que é o nome do nosso banco de dados, né? Se eu selecionar esse trecho, dar um executar ou um Ctrl E, ou clicar aqui em executar, ele vai dar o comando, né? Então, tudo que eu fizer a partir de agora vai estar repercutindo nesse banco de dados, beleza? Select asterisco from dbo.geemployee. Acompanha comigo aí, que tem muita coisa. Então, aqui são todas as nossas tabelas ali de funcionários, né? Então, temos ali todas as nossas tabelas, não, né? Todos os nossos dados, né? Tabela é a tabela de employee, todos os nossos dados funcionários. Então, temos alguns importantes aqui, ó. O employer key, que vai ser ali a chave de cada funcionário, né? Então, cada chave não se repete, né? Um funcionário tem uma chave específica, que é a primeira key, que a gente já aprendeu em aulas anteriores. Temos aqui tudo referente a ele, né? First name, quer dizer o primeiro nome. Mais para frente aqui, ó, temos também que primeiro a gente tem que conhecer as nossas tabelas. Temos aqui, ó, a coluna de hire date, que é quando o funcionário foi contratado. Birth date, né? Birth date, sei lá. É a data de aniversário ali do funcionário, né? De aniversário não, a data de nascimento. Desculpa, a data de nascimento do colaborador aqui, tá bom? E mais para frente temos mais uma coluna de data que vai ser importante pra gente, que vai ser aqui, ó. Vamos aqui, ó, o end date. Quer dizer o quê? A data ali que foi finalizado o contrato com o colaborador, né? No caso, os que tem nulo aqui, quer dizer que eles ainda estão ativos. Aqui, ó, o start date vai ser a mesma coisa ali do hire date, quer dizer, quando a pessoa foi contratada, né? Então, ela foi contratada, hire date, e o start aqui, ó, foi onde ela realmente iniciou. Mas a gente vai pegar ali a data de contratação só para não confundir, tá bom? Lembrando que o end date é a demissão, né? Então, se tem preenchido aqui, quer dizer que esse funcionário ali, ó, não está mais na minha empresa. Combinado? Então, vamos lá.
Já que a gente conheceu a nossa tabela, depois você vê com o tempo aí, né? Agora pode vir na velocidade 2, tem problema não. Depois você volta, quando tiver dúvida, vai dando pause aí que você vai conseguir acompanhar. Porque essa vai ser uma aula bem completa aí, tá bom? Então eu fiz aqui, ó, select e escolhi algumas colunas, né? Escolhi aqui o employer key, first name, que é o nome do funcionário, né? Hire date, quer dizer, a data que ele foi contratada, e o end date, quer dizer, quando ele foi demitido, né? Isso aí, se ele tivesse sido demitido, né? Pronto, da nossa tabela que a gente acabou de conhecer agora. Eu estou só limitando, né, algumas colunas. Fiz aqui para adiantar, para não ficar muito grande. Então eu trouxe certinho a nossa consulta. Quem está com o nulo aqui e ainda está contratado, ainda está ativo na nossa empresa, né? No caso, essas pessoas aqui, ó, já estão demitidas ali, né? Já não fazem mais parte do nosso quadro de funcionários. E agora o que eu fiz? Eu apenas repeti, né, esse comando, só que agora eu fiz o filtro, ó. Quando, né, a minha end date, it's not null, quer dizer, as pessoas que já foram ali demitidas, né? Eu quero um relatório de quanto tempo os funcionários demitidos ficaram na minha empresa. Então tem que ficar bem atento a esses detalhes, né? Então eu fiz o quê? Primeiro, eu filtrei quando a pessoa foi demitida. Se a pessoa foi, no caso, demitida, né? Então eu coloquei o filtro de quando o end date it's not null. Então quando tiver alguma coisa preenchida aqui para mim, ele vai trazer, né? Então eu vou fazer selecionar esse trecho e executar. Esses funcionários, no caso aqui, ó, eles tiveram a contratação, tá aqui certinho, né? E tiveram aqui o end date, você contrata ali encerrado, né, nessa data. Então quer dizer que esse aqui, ó, são os funcionários, né? Vou até deixar a observação aqui, ó. Vou comentar aqui, ó, funcionários demitidos. Certinho, ó, demitidos. Então essa é a minha relação de funcionários demitidos. Eu já tenho ali o passo a passo, né? Então conforme você for construindo a sua query, você vai ter noção do que você vai precisar. Beleza, eu já tenho os meus funcionários aqui, ó, demitidos. Já fiz meu filtro, tá? Só que agora o que eu posso fazer? Com essas mesmas informações, né, eu quero saber quanto tempo esses funcionários ficaram ali na minha empresa. E agora que vem o nosso pulo do gato, né, onde que a gente vai aprender o date diff. Eu vou até apagar isso aqui para a gente ir construindo aos poucos. Então eu já tenho aqui a minha consulta e agora eu vou construindo o nosso select aos poucos. Eu posso até copiar e colar isso aqui, ó, porque eu vou simplesmente adicionar uma nova coluna, né? Então vou dar o Ctrl C e o Ctrl V, que a gente vai estruturando a nossa consulta devagar. Então eu já tenho quando ele foi contratado, né? E quando ele foi ali demitido. Então é só fazer o quê? A diferença, né, entre um e outro aqui. Por quê? A diferença vai ser certinho quantos anos ele tiver ali prestando serviço para a minha empresa, né? Nosso simulado é prestando serviço, mas pode ser ali diferença de datas de qualquer coisa que você quiser. Diferença entre, por exemplo, o caminhão saiu carregado da minha empresa e descarregou no distribuidor em tal dia. Qual foi a diferença ali entre o percurso, entre a distribuidora, né, e a fábrica ou qualquer coisa aí. Então você pode pegar duas colunas de data e fazer a diferença entre elas, tá bom? Então primeiro a gente tem que localizar, né? Onde que é a primeira data, né? Onde que é o hire date, onde foi contratado e aqui ele foi demitido, pra gente fazer essa diferença. Então aqui já temos toda a nossa consulta como a gente fez aqui, depois você vê devagarzinho e vamos adicionar uma nova coluna. Vou colocar aqui, ó, nova coluna. Eu adicionei um enter e vírgula, né? Agora eu vou adicionar aqui, ó, a nossa função que vai ser o quê? O date diff. Vou colocar aqui, ó, date diff. Quando você começar a escrever, já vai aparecer aqui embaixo, você pode navegar, né, com a setinha ou com o mouse e clicar, ou então navegar com a setinha e apertar Tab. E agora eu tenho que fazer o quê? Sempre quando tem alguma função, eu tenho que passar tudo entre parênteses, né, pra gente fazer certinho ali. E o date diff, como que funciona? Primeira coisa, a diferença você quer em quê? Você quer em ano, pode ser mês, dia, hora, e aí o que você escolhe, né? No nosso caso aqui, eu quero a diferença em anos. Então eu vou colocar aqui a função year, que vai ser ali ano em inglês, né, certinho? Vírgula. E agora o meu próximo critério vai ser o quê? A data inicial. Qual que é a minha data inicial? A data que a pessoa foi contratada, né? Então vou colocar o nome da coluna aqui, ó, que é hire date, né? Eu posso simplesmente copiar e colar, ou então começar a escrever aqui, ó, hire date, que vai aparecer ali o nome da coluna. Eu vou dar um vírgula, porque qual que é o próximo critério? Agora eu quero adicionar a data final, que vai ser o quê? Onde a pessoa foi demitida, né? Ou então a data final ali da situação que você está no seu dia a dia, né? Pode ser ali entre entrega, entre ali pagamento, e aí depende. Você tem que ter a coluna de início, que é a data menor, e fim, que é a data maior ali, tá bom? Então aqui depois do vírgula eu vou colocar o end date. Eu posso Ctrl C, Ctrl V, ou então começar a escrever igual eu fiz aqui com o hire date, né? Lembrando que tudo isso vai ser entre parênteses. Por quê? Ele vai fazer a diferença dessa função. Vamos ver o que vai dar? Vou selecionar aqui, ó, e dar um executar. E agora ele trouxe, ó, a minha coluna aqui sem nome, né? Porque eu não dei um nome para ela ainda. Veio a coluna sem nome e falou que esse funcionário em específico, ó, ficou para mim 2 anos na empresa. Vamos confirmar para ver se está certo? Então ele entrou aqui, ó, em 2020
2007, né? Vamos colocar aqui só em anos, né? Colocou, entrou em 2007 e saiu em 2009. Beleza, a gente trouxe o formato em ano. E aí pode ter alguns meses ali, depois você pode fazer esses cálculos também, é bem tranquilo. Então a gente pegou certinho, ó. O funcionário que foi demitido, ele ficou ali 2 anos ali na minha empresa. E agora sim, ó, depois que a gente fez isso, você pode vir aqui, ó, e dar um nome para ela, né? Colocar aqui, ó, tempo underline empresa. Vou selecionar o trecho e executar. E agora falou que os funcionários foram demitidos, tiveram aí a média, né? Depois você pode fazer média, pode fazer ali qual foi o maior, o menor. Igual essa pessoa só ficou 1 ano, esse aqui ficou 5. Você pode fazer um order by, né? Order by pela coluna número 1, 2, 3, 4 aqui, ó. 5, né? Coluna 5. Selecionei, dei um F5 aqui. Agora ele trouxe, ó, 1, 2, 3 anos, 5 anos, e aí você faz o que você imaginar aí. E agora vamos fazer o contrário. Esse aqui são os funcionários que foram demitidos. Lembra que eu falei com vocês? Só que agora eu quero os funcionários que ainda estão ativos, né? Vamos voltar à nossa consulta lá em cima, original. Vou trazer aqui, ó, select asterisco from, e aqui a minha consulta, que é a original, né? Sem filtro, sem nada. Só as colunas que eu quis, onde a pessoa foi ali contratada, né? E demitida aqui no final. E nota que agora, pessoas que estão aqui, ó, com o nulo, são pessoas que estão ainda ativas na minha empresa, né? Então quer dizer que essas pessoas aqui, ó, estão ativas, né? Ia fazer um quadradinho aqui, mas saiu a seta, mas tá bom. Então essas pessoas que tem um nulo aqui, são pessoas que estão ativas. Então eu vou fazer o filtro, ó. Vou selecionar aqui, né? Vou dar um Ctrl C. Vamos lá embaixo, continuar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, funcionários ativos na empresa. E vou fazer aqui, ó, o tempo de casa. Tempo de casa mesmo, né? O tempo ali de trabalho dessa pessoa, né? Então vamos fazer o nosso cálculo aqui. Fiz o select aqui, só que agora eu vou fazer um filtro, né? Where, quando o quê? Quando o meu end date, vou colocar aqui, ó, end date is null. Então tudo que for nulo é os meus funcionários ativos, né? Vou selecionar e dar um executar. Agora sim, ó, vamos continuar nosso relatório aos poucos, né? Então eu já trouxe todo mundo que está ali ativo, né? No caso, eu não vou precisar mais dessa coluna end date. Por quê? Tá todo mundo ativo, então não tem por que eu ter essa coluna. Eu posso apagar ela aqui, ó. Apaguei e vou dar um executar novamente. E agora sim, ó, trouxe quando a pessoa foi contratada. Lembrando que todos esses estão ativos. Agora eu quero adicionar quantos anos essa pessoa tem atual na empresa. Por quê? Se ela está ativa, né? Então ela está até hoje ali fazendo parte do meu quadro. Vamos fazer essa diferença? Vou criar uma nova coluna. Ó, notem que você pode fazer com tranquilidade sua consulta. Trazendo o quê? A diferença dessa data que ele foi contratado. E vou criar uma nova coluna aqui, ó, trazendo a diferença para a data de quê? A data de hoje, né? Vai ser ali, data atual. Vou colocar aqui minha data atual, beleza? Então vamos lá. Dei o enter e vírgula para criar uma nova coluna. E vamos adicionar a nossa função novamente, né? Vou colocar aqui, ó, date diff. Vamos lá. Vamos abrir parênteses que a gente vai passar as nossas cláusulas, né? Primeira coisa, o meu resultado eu quero o quê? Eu quero saber quantos anos essa pessoa tem de casa, né? Depois a gente vai trocar para mês e você vai ver aí dias também, segundos, e aí você vai ter o que você imaginar ali. Então, primeira coisa, eu quero adicionar qual que vai ser ali o tempo, né? O período. No caso, vai ser ano. Quero em ano. Vou escrever ali ano em inglês, que vai ser year. Vírgula. Qual que vai ser a nossa coluna inicial? Nossa data inicial vai ser o hard date, né? Então, posso escrever aqui, ó, hard date. Beleza? Vírgula. E qual que vai ser a minha data final? No caso, a minha data final não tem ainda, né? Que ele está ativo. Então, vai ser a data de hoje. Desde quando ele foi contratado até a data de hoje. Qual que é a função que a gente insere para trazer a data de hoje? Vai ser aqui, ó, getDate. E abre e fecha parênteses, né? Que esse parênteses aqui é da função getDate, beleza? Então, passamos os nossos parâmetros. Agora é só fechar mais um parênteses aqui. Porque esse último parênteses vai encausular tudo isso aqui e vai fechar a nossa função. Vamos ver se vai dar certo? Vou selecionar o trecho e dar um executar. E agora sim, ele trouxe, né, de cada funcionário quantos anos de empresa ele tem. No caso aqui eu não trouxe nome nenhum, porque a gente não deu nome ainda na nossa coluna. Mas se você fazer as contas certinho, ó lá, esse aqui foi contratado em 2006 até 2023, que é o meu get date, né, minha data atual, tá certinho? Tem 17? Tem, pode fazer as contas do dedo aí, ó. Vamos pegar o mais fácil aqui, né, 2012 até 2023, 11 anos certinho, ó. 2012 mais 10, 2022 mais 1, 2023, certinho, 11 anos. Então trouxe ali o tempo de empresa. E agora sim, ó, no date diff, você pode fazer aqui, ó, colocar entre aspas aqui, ó, que eu vou colocar aqui, ó, tempo de empresa. Isso aqui em anos, né? Anos. Beleza. Certinho, selecionei o trecho, deve sim para executar. Então aqui, ó, tem o tempo de empresa, o relatório que a pessoa me pediu, ó, todos os funcionários ativos, está aqui. Beleza.
ele foi contratado e ele tem tanto tempo de empresa. Aí dá para você fazer aquele order by, né? Order by. Escolhe o nome da coluna, né? 1, 2, 3, 4. Ou então você pode escrever, né? No caso vai ser ele ordenar por essa função aqui. Ou então o nome da coluna que vai ser o 4. Forma desc decrescente, que ele vai pegar do maior para o menor. Vou executar e agora mostrou ó, que esses dois funcionários aqui que são os dois que estão ativos e tem mais tempo ali de empresa, né? Os dois ali com 17 anos. E se você quiser alterar também, né? Vou salvar esse script aqui, ó, para você ter mais consulta ainda. Você pode alterar aqui, ó, year para month. Vou colocar aqui, ó, month. Porque ele vai trazer agora a diferença, só que em mês. Vou colocar até mês aqui para não confundir, né? Selecionei e dei um executar. Então, notem, a pessoa que tinha ali 17 anos é referente a 204 meses. Se você quiser dias também, né? Quantos dias tem de empresa? Interessante, né? Vou colocar aqui, ó, day, de dia em inglês. Selecionei, executei e trouxe ali, ó, essa pessoa tem 6.000 dias ativos ali na minha empresa. E você pode colocar em horas também, ó, day, vou trocar aqui para hour. Para horas e vou selecionar e dar um executar. E olha para você ver, essa pessoa aqui ó, tem 148.000 horas ali que essa pessoa está ali na contratação da minha empresa, né? Não quer dizer que ele está trabalhando esse tempo todo não, né? Quer dizer que ele está com o contrato ativo. Então, desde essa data até o dia de hoje, ele tem 148 horas ali de diferença.